Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma série dos estudos da nossa Escola do Desenvolvimento da Vida, buscando os frutos para fazer valer a pena. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti mais um dia, agradecemos a Ti por esse domingo e pedimos que Teu Espírito possa nos conduzir nesse ensinamento. Pedimos também que haja paz, haja conforto, haja consolo, haja proteção em cada lar da nossa igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior nós estávamos falando a respeito de como a gente considera o nosso lar como um porto seguro. Depois de uma travessia, depois de uma dificuldade, você volta para casa, eu volto para casa, e no aconchego do lar a gente encontra paz, a gente encontra tranquilidade para recarregar as nossas energias, a nossa bateria para mais uma etapa. E nós estamos aqui com essa proposta de mostrar, discutir, conversar, dialogar a respeito dos frutos, a respeito de buscar os frutos para fazer valer a pena. E nós estamos falando de 3 frutos, o fruto do Espírito, o fruto da luz e o fruto da língua. E nesse domingo nós vamos falar especificamente a respeito do fruto da luz. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns textos da Palavra do Senhor. O primeiro texto que nós vamos ler, continuando no Salmo 1, capítulo 1, versículos 2 e 3, que diz assim a Palavra do Senhor. Salmo 1, versículos 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O segundo texto, vamos em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. E nós vamos fazer a leitura do versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O outro texto, um pouquinho mais à frente, Efésios, capítulo de número 5, verso 8 e 9, diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E por fim, vamos fazer a última leitura na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, Hebreus 13, verso 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Bem, nós estamos aqui diante desses textos que nos aponta desses frutos que nós estamos falando. Eu gosto muito de uma fruta, lá na Bolívia eu comia, chamada chilimoia. Aqui no Brasil é atemoia. É mais ou menos uma fruta assim, desse tamanho assim, verdezinha, parecendo com fruta de conde, mas sem aquela textura arenosa da fruta de conde. Realmente é muito gostosa, é docinha,
tem um carocinho, enfim, você não vai conseguir entender o que eu estou falando, porque eu experimentei, eu sei que é bom. Você só vai ter ideia dessa fruta, e dou essa sugestão, se você for na feira ou no mercado, procura a temoia, que é muito gostosa, mas você só vai entender o que eu estou falando se você provar essa fruta. Você vai poder dizer para mim, não, Vitor, não é boa não, eu provei e não é tão boa assim como você fala. Ou você vai dizer, não, realmente ela é muito boa, eu provei, gostei e vou continuar. O fruto você só consegue identificar se ele é bom, se ele é ruim, se você provar. Os frutos que a palavra de Deus nos apresenta também é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, hoje nós queremos tratar especificamente do fruto da luz. E para isso, mais uma vez eu vou lá em Efésios, capítulo de número 5, só que agora o verso é de número 18, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele, e a didática é sempre a mesma. A gente fala do fruto, aí depois volta no fruto do Espírito, que nós já falamos ainda do amor, alegria e paz. Hoje nós vamos falar de longanimidade, benignidade e bondade, mas esse é o fruto do Espírito, que é o conjunto, né? Mas especificamente nós vamos falar também, né, em paralelo ao fruto do Espírito, do fruto da luz, para a gente entender mais ou menos o que é esse fruto da luz. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura aqui comigo do versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se a gente observar esse versículo que eu acabei de ler, a gente vai poder observar uma diferença entre duas situações. O apóstolo está falando aqui, ó, vocês não devem se embriagar com vinho no qual há dissolução, mas vocês devem se encher do Espírito. E aqui nós temos a ideia de excesso que provoca descontrole. Você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo presenciou alguém dizendo assim: eu vou beber, eu vou cheirar, eu vou fumar para esquecer os meus problemas, para esquecer as minhas dificuldades. Esse texto aqui nos dá essa ideia mesmo de excesso para minimizar alguma situação, e que através desse excesso a gente acaba perdendo o controle. O ébrio perde o controle, aquele que usa droga perde o controle, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês devem fazer o contrário, vocês devem se encher do Espírito Santo. E aqui, esse enchimento do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, dá a ideia de continuidade, hoje, amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Isso nos traz a seguinte ideia de relacionamento com o Espírito. E aí a gente volta, que o fruto da luz é justamente essa, é o relacionamento com o Espírito Santo, é a comunhão com o Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo. Eu deixo uma sugestão para você, para que você, nós possamos ter essa maior comunhão com o Espírito Santo. A gente consultar os escritos joaninos no Evangelho, no capítulo de número 14 até o 15, você pega devagarzinho, você vai lendo, ali você vai ver as atribuições do Espírito Santo, o que ele faz, nos auxiliando, nos ensinando, nos educando, e é dessa maneira que nós vamos encher a nossa vida com o Espírito Santo. Em momentos de dificuldade, em momentos de tormenta, em situações difíceis, numa travessia longa, você tem o Espírito Santo como aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te ajudar. O
O pano de fundo aqui desse versículo, alguns estudos dizem, né, que era costume ali a procura adoração a um deus chamado Dionísio, que era feito através de excesso de bebida, de coisas, né? E através disso as pessoas esqueciam tudo, através disso as pessoas, por um momento, saía daquela situação. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você não perde o controle, você não perde a direção, você sabe o que está acontecendo na sua volta, você sente a dificuldade. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer, no capítulo de número 12, ele vai dizer muito a respeito dessa situação. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Deixa eu abrir aqui para vocês, para não ficar somente parafraseando o texto, mas ler o texto na íntegra. Diz assim: rogo-vos, capítulo 12, Romanos, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Espírito Santo na nossa vida não nos faz uma pessoa artificial. O Espírito Santo na nossa vida, ele nos dirige, ele nos orienta, ele nos ensina e nos faz lembrar daquilo que ele nos ensinou, justamente para que a gente possa ter o controle da nossa vida. A gente sente o baque, a gente sente a dificuldade, mas a gente também está enxergando um caminho, enxergando algo que vai trazer uma solução. Essa é a obra do Espírito Santo. E quando o apóstolo diz, enchei-vos disso, ele está falando, não busque coisas artificiais. E nós estamos vivendo esse momento, né, irmão? Esse momento tão difícil que a humanidade está passando, e nós estamos também passando, e muitas vezes a gente, para passar o tempo, para minimizar a dificuldade, a gente está buscando artifícios. E os artifícios não vai nos ajudar. Os artifícios, muitas vezes, pode até nos prejudicar por conta de um excesso. A gente gosta aqui muito de falar simplesmente da bebida, mas não é só isso, é o excesso de tudo. Às vezes é o excesso de você ficar na cama, às vezes é o excesso de você ficar na televisão, às vezes é o excesso de você ficar numa internet, às vezes é o excesso de você não estar fazendo nada e você vai perdendo tempo, você vai perdendo a oportunidade de encher a tua vida com o Espírito Santo. Nós estamos falando de frutos, buscando os frutos para fazer valer a pena, para você saber que a tua vida vale a pena, que a tua família vale a pena, que viver vale a pena. E são esses frutos que vai nos dar essa condição, esse sentimento de fazer valer a pena. Agora eu quero aqui também que você acompanhe comigo, bem devagarzinho aqui. Se eu tenho esse fruto da luz, e se você acompanhar o capítulo de número 5 de Efésios, você vai ver que é um contraponto. Você está vendo que no capítulo 5 de Efésios, Paulo está falando também, olha só, a partir do verso 3, o fruto da luz e as obras das trevas. O fruto da luz é a comunhão com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos direcionar ao fruto do Espírito, até que nós estamos tratando nas aulas anteriores. Então é através do Espírito Santo, é através da comunhão com o Espírito Santo que vai trazer luz para a nossa vida, e a gente está denominando aqui como fruto da luz a comunhão com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente vai ter condições de experimentar o fruto do Espírito. Nós já falamos de amor, alegria e paz. Esse domingo eu quero dar continuidade nesse fruto do Espírito
partindo sempre do entendimento que é através do Espírito Santo que a gente alcança isso. Não é através da minha capacidade. Se eu olhar para isso aqui e falar, eu vou praticar isso aqui, eu tenho certeza que eu não vou praticar. Nós só praticamos isso aqui com a ação do Espírito Santo. Eu buscar o Espírito Santo, eu me fortalecer com o Espírito, enchei-vos com o Espírito. Continuidade. Hoje, amanhã, depois de amanhã, maio, junho, julho, estamos no mês da família. Não é para, junho acabou. Não, é enquanto você viver, enquanto eu viver, enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra, nós temos que buscar o fruto da luz, que é a comunhão com o Espírito Santo. Buscando isso, nós temos a grande possibilidade de alcançar também o fruto do Espírito, que nós estamos falando. Esse domingo vamos falar um pouquinho sobre longanimidade, benignidade e bondade. Mais uma vez eu quero sublinhar aqui que esse fruto do Espírito é para que você tenha um relacionamento bom com as pessoas. E nós estamos precisando tanto, né, irmã, desse relacionamento bom com as pessoas, dentro da sua casa, aí você, nesse isolamento social, se você não tiver um relacionamento bom, fica difícil. Às vezes você mora sozinha, mas até para se relacionar com você, você precisa do Espírito Santo. Com um vizinho, às vezes você precisa sair, e o relacionamento com o outro. Então esse fruto do Espírito nos leva a ter um relacionamento bom com o outro. E se nós tivermos um relacionamento bom com o outro, nós estamos buscando o fruto e vale a pena. Aí você vai fazer, vale a pena me relacionar com meu vizinho, vale a pena eu me relacionar com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu cunhado, seja lá com quem você se relacione. Longanimidade. Suportar as fragilidades e provocações alheias, com base que Deus tem se demonstrado extremamente paciente conosco. Ou seja, a gente parte do princípio que Deus tem um ânimo longo conosco. E por isso nós temos que ter também um ânimo longo com as pessoas. Não sei você, mas às vezes eu pratico isso na minha vida para ter longanimidade. Eu fico quieto, eu fico calado. Eu tento observar o que está acontecendo na minha volta. Às vezes uma palavra fora do local pode ocasionar grande estrago. Então, tolerar ânimo longo às injúrias. Tolerar, suportar as calúnias. Tolerar, suportar a inveja. E nós temos o exemplo de quem? De Cristo. Com longanimidade ele suportou. Ao ponto de na cruz ele ser afrontado. Se você realmente é filho de Deus, desça daí. E o que o Senhor faz? Faz nada. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a missão. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo tudo. Ele não fez nada em meio a uma afronta. Quando você é afrontado, e às vezes você é afrontado na sua casa, quando você é ridicularizado, não rebata você, mas é muito difícil, Vitor. É difícil se nós não tivermos o fruto da luz, que é a comunhão com o Espírito Santo. Tenha um ânimo longo. A gente às vezes tem um pavio curto, né? Mas tem que ter um pavio longo. A benignidade é da ideia de gentileza, doçura no temperamento. A palavra de Deus nos diz também que a nossa boca, a nossa língua tem que ser uma fonte de água doce. Nós temos que ter doçura no falar. Às vezes, a gente é muito ácido, né? E às vezes não é nem na fala, às vezes é na nossa fisionomia. Me lembra aí que um tempo atrás, aqui no nosso
Brasil de uma maneira geral, né? O pessoal falava assim, e para você, um tal do beijinho no ombro, ou seja, aquela acidez, né? Beijinho no ombro é desprezo, é acidez. Aqui diz, você tem que ter benignidade. Você tem que ter uma doçura no temperamento, sobretudo para quem tem menos a lhe oferecer. E aí eu quero pedir um espaço para falar na nossa casa, né? Às vezes a gente é tão doce com o filho dos outros. Às vezes é tão doce com as pessoas na rua, mas chega em casa aquela amargura. Chega em casa aquela falta de paciência com o filho, com a esposa, com a mulher, com o marido, porque é o próximo. E a gente aqui está falando de proximidade. E o fruto do Espírito, benignidade, vai nos dar essa doçura no temperamento. Não é você ser aquela pessoa meló, não, é na sinceridade. Às vezes a pessoa é doce de maneira falsa. Mas como eu faço isso? É o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que vai te direcionar. Longanimidade, pavio curto, benignidade, doçura no temperamento e bondade. Ação de ajudar o necessitado. Uma pessoa bondosa se dispõe a ajudar o necessitado. Dá a ideia de prosperidade para ajuda ao próximo. Gênesis capítulo de número 12, na saída de Abrão, para cumprir uma ordem do Senhor, o Senhor faz uma promessa a ele. Eu vou te abençoar, eu vou te tornar próspero. Estou parafraseando. Para que você possa ser bênção. Ser tu uma bênção. Longanimidade, benignidade, bondade. Pavio longo, paciência. Doçura no seu temperamento. E prosperidade para o próximo. Esses são o fruto de hoje que eu destaco aqui. E isso só é possível com o fruto da luz, que é a comunhão com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, onde nós estaremos encerrando essa série, buscando os frutos para fazer valer a pena.